Acharam aí Efésios 6, eu só quero dizer 10. É 6 do 10 ao 13. Vamos ler? Quanto ao mais... Quer ler? Pode ler? Posso? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Na última vez que nós estivemos por aqui, eu falava sobre eu liberei uma palavra profética para a vida dos amados, falando que retirassem os ídolos para que o Senhor começasse a ter o lugar que é dele. Nós já temos boas notícias aí surgindo essa semana, né? Glória a Deus por isso. Com relação ao cenário aí que nós temos vivido, a gente já começa a ver as coisas mudando. E o Senhor é Deus, Ele não está distante, Ele não nos esqueceu. Ele não está indiferente quanto à nossa situação, quanto à nossa vida. Amém? Só para que vocês estejam cientes disso. Agora, aplicando aqui um pouquinho o texto, meus amados, queria só que vocês me acompanhem aqui só nesses 3 versículos. 4, né? São os 3, 4 versículos. Vamos em parte para a gente entender o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ele começa dizendo: sede, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão é interessante, ela começa descartando qualquer ideia de autossuficiência ou de autoajuda ou de auto seja o que for. Porque eu me fortalecer ainda está, eu ainda fico colocando a mim mesmo como um ponto importante. Eu vou me fortalecer no Senhor. Não. Aqui o que está escrito é: seja fortalecido no Senhor. Ou seja, se deixe conduzir para isso, seja conduzido para isso. Tá certo? Não é você que vai conduzir essa situação, mas você deve ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus e você deve ser conduzido, deve ser levado a esse fortalecimento. Isso não é algo que você possa conseguir com o seu esforço humano, com a sua inteligência, com qualquer qualidade ou qualificação que você tenha, né? Ser fortalecidos no Senhor e a outra parte da força do seu poder, né? Então, veja bem, também aqui descarta outra possibilidade de eu ou você estarmos tentando um fortalecimento em outra fonte que não seja o Senhor, em outra fonte qualquer. Ser fortalecido no Senhor. É diferente de fortalecer no Senhor, como outra tradução diz. Ser fortalecido eu gostei porque está mais dentro daquilo que é a palavra. Certo? Então, eu quero que vocês vejam outro ponto interessante nessa primeira expressão. Força e poder, né? Ou seja, está falando aí, ser fortalecido no Senhor, na pessoa do Senhor e na força do poder do Senhor. A palavra deixa claro para nós que força, poder, glória e majestade, riqueza, vem do Senhor. Amém, queridos? É somente no Senhor que nós podemos obter força suficiente para passar por tudo e realmente permanecer de pé, né? E não cair, tendo vitória ou, de repente, não tendo vitória. A gente não ser demovido. Bom, Jesus Cristo, ele é uma fonte que ele é regulável. Ele é adaptável, ou seja, na verdade, ele tem como atender à necessidade pessoal de cada um de nós. De cada um de nós. Às vezes a gente tem o cuidado de, tipo assim, a bateria do meu iPhone aqui, do meu smartphone, está descarregando. Aí tem que ter um carregador que seja compatível. Jesus é compatível com qualquer pessoa que quiser ser fortalecido nele. Jesus é uma fonte que ele tem como fortalecer todo aquele que buscar a presença dele, a pessoa dele. Ele disse para os discípulos, vinde a mim os que estáis cansados, exaustos, né? Sem força, enfraquecidos. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, aprender de mim. A vossa alma terá descanso. E aí ele vai falando essas coisas, o que, na verdade, comprova que ele é essa pessoa em quem nós temos como refazer as nossas forças.
ele vai além da questão só material, só corpo. Jesus tem life, tem força para o meu corpo, ele tem força para a minha alma, né? Será a minha alma, e também o meu espírito. Ele é Deus, e ele pode todas essas coisas. Então, queridos, nessa primeira parte, eu quero deixar para você essa recomendação. Não tente ser fortalecido em qualquer outra fonte, porque, por mais que nós tenhamos pessoas que nos amam, que se preocupam conosco, essas pessoas elas não têm condição nenhuma de nos fortalecer na pessoa interior, lá no homem espiritual, sabe? Não tem como. A gente até é fortalecido, mas é no nível de alma, de entendimento. A gente é fortalecido por alguém do corpo. Estou com um problema aqui. Fulano vai lá e traz um remedinho, né? Mas o espírito, lá no interior, somente o Senhor Jesus teria ou tem condição de fortalecer a sua vida. Não tente, por exemplo, fortalecer a sua vida com falsas alegrias, com momentos, de descontração. Isso não funciona, porque tudo isso é paliativo, é temporário. Se você tem um alívio que é alma ou que é corpo, mas não tem alívio interior no espírito, se você não é fortalecido no seu espírito, a sua alegria vai ser só um negócio momentâneo, rapidinho, né, passageiro. A Bíblia diz que o espírito, quando ele está bem, ele está forte, né, está bem ali, ele aformoseia o rosto. Ou seja, se eu estou fortalecido lá no meu homem interior, tanto a minha alma quanto o meu corpo vai estar bem. Não adianta eu querer fazer um negócio numa direção inversa. Não funciona. Não funciona. Eu tenho que ser fortalecido no Senhor Jesus. Eu tenho que buscar o Senhor Jesus. E ele não irá me desprezar. Ele irá me fortalecer. A segunda parte fala sobre você e eu sermos fortalecidos na força do poder do Senhor. Por que não colocou simplesmente no dínamo, né? Seja fortalecido no Senhor e no dímano do Senhor. Dínamo, poder, dinamite, de onde tem a palavra dinamite, explosão, né? Bom, por que Paulo não escreveu simplesmente seja fortalecido no Senhor e no poder do Senhor? Não, ele estava falando especificamente de um tipo de força que o poder do Senhor traz para nós, que é algo que revigora a nossa pessoa interior. Quando, por exemplo, você e eu somos usados por Deus em favor de alguém, aconteceu um milagre ali. Por mais que você esteja sentindo fraco, abatido, alguma coisa assim, você começa a perceber que o Senhor está contigo. Isso desperta outro pensamento e outro sentimento em você. E aí, você vai tomando uma posição diferente. A força do Senhor é o que nos sustém. Mas há outra força, existe outra força, que é a força do poder do Senhor. Quando eu falo de poder, eu falo de algo que não é o Senhor propriamente, mas é algo externo, que vem sobre. A força do Senhor, essa força do Senhor, a força do poder do Senhor, dá glória somente ao Senhor. E essa força nos edifica. Primeiro é a força do Senhor edificando dentro. A força do Senhor edificando dentro. A minha pessoa sendo restaurada dentro ali pelo Senhor Jesus. A outra coisa, a força do Senhor, a força do poder do Senhor, é algo para ser manifesto através de mim para alcançar outros. Isso me dá evidência e certeza de que o Senhor não me esqueceu, que Ele ainda nos ama, que Ele ainda está presente, embora os dias sejam de trevas, os dias sejam difíceis, nós vemos a presença do Senhor ali. E isso é o que mais fortalece a gente. Eu já vi muitos casos de pessoas que estavam assim meio desanimadas. De repente, o Senhor usa essa pessoa através de alguma coisa, assim, algum milagre, algum feito, alguma coisa que o Senhor faz, e a pessoa, ela se firma, ela se levanta, ela parece já não estar com tanto problema, né? No Senhor você é reforçado, alimentado. Na força do poder do Senhor você deve ser usado, você tem que ser canal de bênção, tem que ser canal para essa força, para esse poder, para alcançar outros. Então, quantas vezes nós estamos assim, né? E o Senhor nos levanta através tanto da força dele, quanto da força do poder dele. Bom, então no Senhor nós temos o seu poder, é interno, enquanto a força do poder dele vem sobre nós. Estamos falando de duas coisas aqui, 2 tipos de manifestação do Senhor e 2 tipos de manifestação da obra do Senhor, certo? Dentro, ele está gerando o Filho de Deus, dando forma ao Filho de Deus, né? Dentro de mim. E sobre mim é a questão do revestimento, para que eu possa operar em nome dele, para que eu possa realmente ser um canal de bênção para a glória dele, tá certo? Então, versículo 10 ao 14, e não está falando só coisa solta, não. É uma sequência, se você for observar. Isso é uma sequência. Isso que nós terminamos de ler é uma sequência que deve ser observada e não deve ser trocada. São 3 passos, pelo menos, que se você inverter, não vai funcionar. Porque no versículo 11 vem
Olha o versículo 11, como é que diz aí? Revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do mal. Obrigado. Pronto. Então, veja bem, queridos. Revestir-se com a armadura de Deus não é para quem está fraco e doente, não. Você só veste a armadura quando você está sadio. Porque você veste a armadura para quê? Para jogar bola? Para que se veste a armadura? Para ir para o campo de batalha, para ir para o campo de guerra. Ninguém veste a armadura para ir passear no parque, não. A gente coloca a armadura para ir para a guerra. Como é que uma pessoa que está fraca e doente vai para a guerra fazer o quê na guerra? Vai fazer o quê? Então, o primeiro passo é fortalecer-se no Senhor e na força do Senhor. Se você não faz isso primeiro, não vai querer se vestir a armadura, não. Vai ser igual o problema lá que o Davi teve. Saul, peraí, você é muito jovem, vou dar minha armadura para você aqui. O cara não conseguia nem sair do campo. Davi não conseguia nem andar com a armadura de Saul. Ele disse, não, Deus me deu livramento, foi sem armadura, eu não quero isso não. Tirou a armadura e foi. O cara, o gigante lá, sem armadura, sem nada. Do jeito dele. Mas com a proteção de Deus. Agora o que acontece é isso. Primeiro você e eu temos que nos revestir. Nós temos que nos fortalecer no Senhor para depois nos revestirmos da armadura de Deus. Assim, revestir está falando de quê? A armadura não é colocada sobre a pele, não. É sobre uma roupagem. A armadura é só para proteção. A própria palavra já fala, armadura, né? Tá dando a ideia de uma proteção maior, né? Tá certo? Então, não adianta levar fracos e doentes para o campo de batalha. O Senhor não faria isso. Isso é uma covardia. Você levar uma pessoa fraca e doente e dizer, olha, você vai lutar agora contra um valente aí. Não. O Senhor, ele é ético, ele é responsável. Ele não vai fazer isso com ninguém. A primeira coisa que tem que ser feita é eu e você aprendermos esse princípio do Senhor. Temos que nos fortalecer nele e no poder dele. Tá certo? E aí, dentro desse revestirmos, a armadura não é colocada sobre a pele, eu coloquei agora há pouco tempo, que quem usa a armadura, já falei, é para sair para a guerra. Tem outro empecilho para quem, mesmo não estando doente, nem fraco, para a pessoa usar. Qual é o problema? Não, eu não estou fraco, não estou doente, mas eu não tenho como vestir uma armadura. Por quê? Não, eu tenho medo. Morro de medo. Eu sou cagão, eu sou medroso. Eu vou para a guerra fazer o quê? Sabe aquela história do Gideão? Né? O Gideão lá, tem ali a respeito acerca da guerra, no Velho Testamento, mas Gideão eu acho interessante. O Senhor disse aí, mande quem está com medo de voltar? Dos 32 mil, parece que voltou 22, ficou 10. Depois ele disse, agora é o seguinte, dos corajosos aí, os corajosos, agora você olha aí, quem é que toma água, vigiando, né? Como cachorro, ou seja, não enfia a cara na água. Ou seja, não cai de joelhos para tomar água. Ou seja, uma pessoa que não se ajoelha, colocando a vida em risco, não se ajoelha para tomar água. Eu tenho necessidade de tomar água? Tenho. Mas não adianta só ser corajoso, eu tenho que ser inteligente. Eu estou indo para um campo de guerra. Então, vou tomar água, porque é uma necessidade minha, estou morrendo de sede. Mas eu pego a água com a mão e bebo a água olhando se o inimigo não está perto. Então, revestir-se da armadura de Deus não é para fraco, não é para doente, não é para covarde. Aí vamos meditar aqui. O que é isso? Como é que uma pessoa pode estar enfraquecida, adoentada ou acovardada? Em que sentido? Como é que uma pessoa se acovarda? Ela se sente covarde. Em que situação? Vamos tirar aqui os fracos e doentes. Eu não sou fraco, não sou doente, mas quando eu chego na situação, eu me sinto acovardado. Em que situação poderia acontecer isso? Acho que, por exemplo, que nem quando os espias viram os gigantes, né? Viram um inimigo muito forte. Eles analisaram, eles viram um inimigo muito forte. Não, peraí, a covardia, ela faz a gente ver coisas que não existem. O que foi que eles viram? E até os olhos deles parecem... Olha, nós nos sentimos como gafanhoto diante deles. E eles, quando olharam para nós, eles também sentiram nós como gafanhoto. Que porcaria é essa? Eu não sei o que eles sentiram nada, rapaz. Eu me senti como um gafanhoto porque o meu inimigo é muito grande. Normal, né? É normal para um covarde. Mas esse tipo de covardia chega a ultrapassar o limite da racionalidade. Porque se você diz que eu me senti como um gafanhoto diante do meu inimigo, ok, covarde. Davi não faria isso. Mas ok, você é covarde. Agora você dizer que... E eles, quando nós olhamos para eles, nós vimos que eles sentiram que nós somos uns gafanhotozinhos. Aí, peraí. Entenderam? A armadura é para quem é sarado, fortalecido, ou seja, não está doente. Não está doente, né? Não está fraco e não está acovardado. Porque uma coisa é a pessoa ser covarde, a outra coisa é estar acovardado. Né? Tem aquela expressão do Suassuna. Aí eu me acovardei. Tem situações que o caba se acovarda. Por causa de quê? Por exemplo,
vamos colocar a situação aqui. O sujeito é forte, o sujeito está saradão, é experiente, mas ele chega numa situação que um bandido está com a arma na cabeça do filho dele. Dá para ser valente assim? Não dá, né? Aí, se acovarda. Aí, tira a armadura, tira tudo, leva tudo. Meu filho é mais importante que a minha vida. Leva tudo. Entendeu? Tem situações que a gente se acovarda mesmo, mas a armadura de Deus não é para quem está acovardado. Então, é só alguns pontos que eu estou pontuando aqui para vocês aqui, tá bom? Fraqueza, doença e a covardia. Não bate bem com o negócio de vestir a armadura. No versículo 11, fala revestir de toda a armadura de Deus, é isso? Versículo 11. Se você agora ler o versículo 13, tá reforçando o que é dito no versículo 11. Olha o versículo 13, por favor. Olha. Portanto, tomai toda a armadura de toda. Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pronto. Toda a armadura de Deus. Está falando de toda, é 100%. 100%. Ela não é minha Lorona. Ô, Lorona bonitona. Isso, medonho. Que bonito, meu Deus. Bom, se eu visto só em parte, não funciona. Por exemplo, aquele filho do Gideão que matou os irmãos dele, que é Abimeleque, né? Ele morreu, uma mulher jogou uma pedra de moinho lá, caiu na cabeça dele e rachou o crânio. Será que ele estava de capacete? Não estava. Se tivesse, tinha arrebentado, tinha descido o capacete, mas não tinha rachado o crânio. Uma pedrada medonha. Se ele tivesse capacete, ele não teria vacilado daquele jeito. Poderia ser que tivesse deslocado, o pescoço aqui ficasse tetraplégico, mas não teria morrido. As juntas aqui quebraram tudo. A importância de você e eu. Você ficasse com uma latinha amassada. Ficasse com uma latinha. Não, mas aí que mulher era essa que ia jogar uma pedra de moinho? Tinha que ser uma mulher, a Shira, né? A Xena. A Mulher Maravilha. Quem mais? A Xena. A Xena, tinha que ser a Xena. Não podia ser uma mulher do cenário bíblico, não. A pedra medonha. Queridos, quando fala em toda a armadura, Paulo é muito inspirado por Deus, ele é muito assim, correto nos detalhes, ele é detalhista. E eu acho interessante quando a gente vai estudar as coisas de Deus e das pessoas de Deus, como a organização de Deus faz parte da vida dessas pessoas. Nem uma expressãozinha, uma escrita, assim, ele não falha nisso. Por exemplo, ele não diz, vá se fortalecer no Senhor, não. Ele diz, seja fortalecido no Senhor. Aqui ele vai falando assim, olha, revestivos, ele podia simplesmente dizer da armadura de Deus, né? Não, ele fala, de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura. Por quê? Porque tem perigos para cada parte. Por exemplo, os pés. Se eu estou num campo de batalha, num campo de guerra lá, e eu piso, por exemplo, num caco de vidro, um ferro, uma pedra que perfure meu pé, pronto. Enquanto eu dou atenção para alguma coisa que entrou no meu pé, um espinho, o inimigo vem e separa a minha cabeça do meu corpo. É simples assim. Ou vamos colocar outras situações aí. A couraça dizem que é o mais importante, né? Então, peraí, não posso sair sem a couraça. A couraça é aquela parte que protege que os órgãos internos fazem tudo. Hoje, o colete à prova de bala podia fazer um negócio também no vestido, né? Com a calça. Não, mas faz só para proteger essa parte aqui, que é a parte da couraça. Estômago, fígado, pulmão aqui. O colete à prova de bala só protege essa parte aqui. Certo? Mas aqui está falando para usar toda a armadura, porque o inimigo tem armas para alcançar qualquer parte do seu corpo, qualquer parte que esteja descoberta. Ele não vai atacar você onde você está protegido, não. Ele vai atacar onde estiver descoberto. Se você pega só uma parte, você está correndo risco. Pense em alguém só com uma parte de uma armadura, no meio de uma guerra, e você vai entender quais são os perigos que essa pessoa pode passar, ou pode correr, ou de quantas formas ela pode morrer numa batalha, tá certo? Por causa de uma parte que está descoberta. Pense no fato, por exemplo, cada parte da armadura representa uma coisa em nós. Cada parte representa uma coisa em nós, certo? Ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Mas aí, se a gente fosse meditar aqui, para a gente se tornar irrepreensível em alguma coisa, a gente tem que procurar as coisas perfeitas. Por exemplo, não adianta você usar comprar um vestido, mulher aí, vou usar um vestido aqui, mas está faltando uma parte assim, na parte das nádegas, está faltando só um pedacinho aqui. Tem como? Você compraria um vestido? Eu não, mas tem gente que... Faltando só aquela partezinha de trás. Hoje em dia está na moda, ser feio, ser esquisito, fazer coisa que não presta. As blusas feias pela metade. Eu chamo de cropped. Chama de quê? De cropped. Eita, meu Deus do céu, até o nome é ridículo. A blusa de criança. Aí, quando a gente fala em estar em falta em alguma coisa, a gente lembra do caráter das pessoas, a gente lembra dos defeitos, das limitações das pessoas. Os meninos, as meninas que ainda não casaram, presta atenção, busque revelação do Senhor sobre quem é a pessoa. Eu vou explicar o porquê.
Porque tem muita gente que diz assim, rapaz, a fulana ou fulano, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nele. Eu não vejo problema nenhum nela. É totalmente perfeito. Quando a pessoa está apaixonada, vê a outra como perfeita, né? Depois de um tempo, olha assim, diz, meu Deus do céu, eu estava cego ou o quê? Né? Estava doido, estava com problema de demência, estava quase cego, o raciocínio lógico estava pifando. Bom, o que acontece é o seguinte, tem aquelas pessoas que, olhando assim, à primeira vista, parece que elas são perfeitas, mas de repente é psicopata, mata o outro enquanto está dormindo. Eu estou vendo ali um Criminal Minds, rapaz, o que tem de psicopata, tem um lá que fala assim, ó, se finge de paralítico para pedir informação. A pessoa chega lá e coloca sua arma assim, ó, bora, entra aí, pronto. Depois você vê, enquanto só os pedaços das pessoas, aqui, ali, Criminal Minds, mentes criminosas. Aí você começa a entender que não adianta você querer ser perfeito, porque perfeito ninguém vai ser, mas a gente precisa procurar, buscar a perfeição. A gente sabendo que tem algo a mais, a gente não pode ficar naquilo que é incompleto. Se eu sei que eu tenho que tomar toda a armadura de Deus, não, vou vestir só a couraça mesmo. Ora, está querendo se dar mal, não é? Está querendo se dar mal. Se eu sei que tem muito mais coisa para eu adquirir para a minha vida, por que eu vou vigiar só num ponto? Se tem outros pontos que eu preciso ser coberto. Então, a armadura de Deus aí para você. Tome a armadura toda, tá certo? Depois a gente fala mais sobre a armadura em si. Vamos só nessa introdução aqui. Então, para que você tomar toda a armadura? Para você conseguir permanecer inabalável. Contra quem? Versículo 11 diz, contra ciladas. Inabalável contra ciladas. Já viu aqueles jogos mortais, aqueles filmes de gente louca aí? Eu não vejo não, mas tem um negócio assim, esquisito, sabe? Eu não vejo não. O que acontece? Jogos mortais, só pelo nome, já tá longe, tá fora. Jogo mortal aí é um negócio que você entra, você só sai se você tiver como você matar ou morrer, né? Coisa, cenário de guerra é pior do que cenário de guerra, é um negócio assim psicopático. Certo? Olha, você tem que estar armado contra as ciladas do diabo. Por mais que você tenha uma mente terrível para imaginar o que o diabo pode colocar de cilada para você, você ainda não é capaz de identificar tudo que ele tem aí para colocar para você, não. Da mesma forma como Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que eu posso pedir ou pensar, você imagine quanto mais esperto do que nós é Satanás para colocar ciladas. E se não for Deus que revele, nós estamos ferrados. Essa parte de ficar firme, permanecer firme, eu me lembrei da casa na rocha. Casa na rocha. Que são os que ouvem a palavra de Deus e praticam, né? Os que ouvem e praticam. Casa na rocha. Agora, veja bem, ciladas, o diabo sempre vai colocar. Sempre vai colocar. Porém, para a gente permanecer firme, tem que ter tá vestido com armadura. Tá certo? Tá sarado. Tem que estar sadio, né? Vamos dizer assim. Sadio. Não pode estar fraco, tem que estar fortalecido. E tem que estar com entrega, coragem. Eu vou lutar, eu vou vencer. E vigilante, né? Isso. Fora isso tudo, ainda tem que ter o quê? Armadura. E não adianta só ser corajoso, tá sarado, não. Chega lá sem armadura, você vai morrer facinho. Então tem que estar sarado, ou saudável, fortalecido. Não pode estar acovardado. Tem que ir para campo de guerra mesmo. Mas tem que ter a armadura, a proteção de Deus. Não pode ir descoberto. Quando você e eu começamos a errar contra Deus, essa armadura que é figurada, é uma figura, né? Quando nós começamos a errar contra Deus, a gente vai ficando descoberto em algumas áreas. Como é que você vai para o campo de guerra descoberto? Por mais que você seja valente, você vai morrer. Não adianta. Vai morrer fácil. Geralmente isso acontece quando a gente acha que é o bichão, né? Hã? Geralmente isso acontece quando a gente acha que é o bichão. Então, a pessoa está fortalecida. Está fortalecida. Ela é valente. Então, o Senhor fala, seja forte e corajoso. Ou seja, para ir para a guerra, você tem que estar fortalecido e você não pode ser covarde. Você nem pode estar doente. Entendeu? É uma exigência de Deus. E andar com Deus é esse mesmo cenário de guerra. Quando ele fala para Josué, seja forte e corajoso, não te mandei, eu vou ser contigo por onde você for. Quem quiser andar com Deus tem que aprender esse princípio. É viver em guerra. Ou você morre ou você mata, entendeu? É guerra. É guerra. Quem quiser andar com Deus vai viver em guerra. Vai estar protegido por Deus? Vai, se observar a armadura. Se observar todos os itens que precisam ser protegidos, está coberto. Se não observar, vai estar descoberto, meu filho. Por mais que Deus o ame, por mais que você ame a Deus, você vai perder a guerra. Vai perder a batalha, vai perder a guerra, vai perder a vida. Então, toda a armadura, você precisa vestir toda a armadura para que você possa resistir no dia mau.
E aí, no versículo 13, fala a mesma coisa do 11, diz que outro motivo pelo qual você tem que vestir a armadura não é somente por causa das ciladas do diabo, mas fala para que você possa, o quê? Permanecer firme no dia mal. Tá certo? Para que você possa permanecer firme no dia mal, e esse dia mal sempre vem, e depois de ter vencido tudo, depois de você ter vitória sobre vitória e mais vitória, ainda assim você permanecer inabalável, você não se demover. O que esse texto nos esclarece é o seguinte: não é só você ser derrotado que faz com que você seja demovido ou se demova da posição que é sua. Não é só você perder uma batalha que faz com que você queira sair da posição. Não. Muitas vezes, quando você vence uma batalha, vence uma guerra, aí é que o problema acontece. Porque aí, o momento em que as ciladas acontecem. Fulano está festejando porque ganhou uma batalha. O inimigo vem, dá-lhe uma rasteira, mata ele. Pronto, venceu a batalha, mas não venceu a guerra. Muitas vezes acontece isso. Enquanto o inimigo está festejando porque ganhou uma batalha, aí vem o outro lá, a oposição vem, e fecha e mata o cara. Acabou. Ou seja, depois de você ter vencido tudo, você ainda tem uma coisa: permanecer firme, né? Vigilância. Você veja bem agora o versículo 12, né? O 11 e o 13 é similar. Versículo 12 aí, Asaf, por favor. Ó. Porque a nossa luta não é contra sangue. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito bem. Agora veja bem. Vocês perceberam que eu disse que eram passos a ser dados? O primeiro passo é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O segundo passo, vista-se com a armadura de Deus. Quem faz isso, ou seja, quem é fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e quem toma a armadura de Deus, é porque quer andar com Deus. E querer andar com Deus é saber que vai ter que entrar em guerra. Ou é guerra contra os de fora, ou é guerra contra os de dentro, como meu outro. Mas é guerra interior e é guerra externa também. Paulo chegou a dizer, por fora os perigos e por dentro os temores. Tá? Ou seja, é guerra. Quer andar com Deus, quer cumprir o propósito de Deus, quer cumprir a vontade de Deus, é guerra. Ou você guerreia, ou você está preparado, ou você está armado e guardado, ou então você vai perder. Então, primeiro passo, você já se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Segundo, você já vestiu a armadura, e agora está falando do versículo 12, cenário de luta. A sua luta não é contra pessoas. Essa luta, ela existe. Essa guerra, ela existe. Não é contra pessoas. É onde? Nas regiões celestiais. Mas, pastor, como é que eu vou guerrear nas regiões celestiais? Você está doido. Porque, assim, ó, a minha batalha é aqui, no dia a dia, é no emprego, nos afazeres. Essa é a minha luta. não, querido. Não, querido. Essa era a sua luta quando você era uma pessoa, um homem natural, um ser humano natural, que não conhecia nada de Deus. Quando você tem Deus em sua vida, a sua luta não é aí. A Bíblia está dizendo que a sua luta, a sua guerra, é nas regiões celestiais. Pastor, mas nem sei onde é. Não é problema meu, não. Eu preciso entender onde é essas regiões celestiais. Preciso. Quem é que pode me revelar isso? Quem é que pode me conduzir para isso? Quem é que pode me instruir nisso? É Deus. Ele é o mais interessado em me conduzir nesse relacionamento. Tá certo? Então, eu não tenho que lutar contra a carne. Quando eu fico lutando aqui contra a carne, lutar contra a carne, eu penso logo em lutar contra outra pessoa, mas não é simplesmente carne de outra pessoa. Eu posso estar aqui fazendo a menção de que lutar contra a carne, está falando primeiramente e especialmente da minha carne, porque lutar contra um inimigo externo é fácil. Lutar contra um de dentro, aí é outro papo. É outra coisa. Eu tenho que entender que a minha vitória nessa guerra é quando eu aceito a cruz. Só tem uma forma de você ter vitória contra a carne. Cruz. Cruz é para matar. Fazer e morrer a vossa natureza terrena. É isso. Ok? Olha, e a nossa luta é contra principados, potestades, contra domínios e forças espirituais do mal que operam nessas regiões celestiais. Agora, como eu não conheço essas coisas, eu vou ficar falando sobre o que eu não conheço? Não, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que entender a organização de Deus, entender a organização das coisas espirituais. E o Espírito Santo de Deus é que pode me conduzir para isso. Né? Não sou eu, não. É o Espírito Santo de Deus que pode me conduzir. Agora, quer vitória? Para de ter essa visão natural e comece a ver as coisas da forma como elas são. Tá certo? Para muitos, tipo assim, pastor, você está falando isso aí, mas nem entra na minha cabeça. Eu não sei o que é, nem sei o que é isso que você está falando. Pois é, infelizmente eu tenho que lhe avisar. Se você é uma pessoa que tem buscado Deus, tem tido Deus em sua vida, você já está no campo de guerra. A pergunta que eu lhe faço é, você está fraco ou fortalecido?
Você está fortalecido no Senhor e na força do poder dele, ou está enfraquecido e adoentado? Você está cheio da coragem de Deus para continuar valente, né, na luta, ou você está acovardado? Você está seguro, você está revestido da armadura de Deus, ou você está exposto e correndo risco de morrer? Ali no Instagram tem que reiniciar. Reiniciar ali. Tá certo? Esses são os questionamentos que eu faço. Eu só sou um soldado nessa guerra. Só sou um soldado sob as ordens do meu comandante. Um soldado, ele não tem como questionar assim a ordem de um comandante, não. Ordenou, ok. Vou para onde? Faço o quê? Em que posição que é a minha aí? Qual é? Fala para mim. Só isso. Ele ouve e ele obedece. Ele ouve a voz do comandante e ele obedece. Isso se for um soldado submisso. Porque tem cada soldado que só tem nome de soldado. Né? Tem soldado que é desertor, que se torna desertor. Geralmente, quando é pego, ele é tratado como um inimigo. Se é desertor, ele se torna inimigo. Por quê? Porque ao invés de estar aqui somando comigo para eu atacar os inimigos, ele se esvaiu, saiu, foi embora. Ele sumiu, me deixou sozinho. Ele quebrou o juramento que ele fez. É um traidor, né? Soldado desertor é um traidor. Queridos, a falta de conhecimento é complicado, né? Mas é o seguinte, o que tu quer passar para você aqui? Que um soldado não precisa conhecer tudo numa guerra, não. Tem a inteligência da guerra lá, que é quem decide tudo. O soldado, que sou eu e você, nós estamos aqui na ponta, na linha de frente. Nós vamos ser direcionados pela inteligência dos que estão lá, determinando o que é para ser feito, como, em que momento, em que lugar. Para isso, nós precisamos estar ligados, antenados. Né? Temos que estar ligados ao Senhor. Ok? Tá certo? Assim é o soldado. Ele não sabe tudo da guerra. E outra coisa, o soldado, ele recebe uma ordem e não vai, peraí, senhor, o senhor quer que eu vá para onde? Tal lugar. O senhor quer que eu faça o quê? Não tem isso não, você sabe? Por que o senhor quer que eu vá? Não tem isso não. Soldado ouve e obedece. É disposição, é valentia, é serviço. Entendeu? O que acontece quando um soldado questiona a ordem do seu superior? Que é isso? Hashtag? Depende, né? Os níveis de disciplina, né? Às vezes, Tem os níveis de disciplina, né? Tem nível de disciplina, pois é. Pagar 10 até a cadeia. Aí está. Espero que vocês estão me ouvindo, vocês estejam compreendendo essa introdução sobre a armadura de Deus. É algo que a gente precisa sempre ler para ter um entendimento melhor. Quem pode nos dar um entendimento melhor é o Espírito Santo.